É isso aí, pessoal. Boa noite. Eu sou a Daniela Miguel, sou coach de enxaqueca e mais uma vez eu tô aqui para bater um papo com vocês. Eu tô fazendo 3 transmissões ao vivo aqui. Se eu ficar um pouquinho atrapalhada, por favor, desconsiderem, tá? Eu tô aqui no Facebook, nessa câmera, aqui no YouTube e aqui no Instagram, tá bom? Então vamos lá, sem muitas delongas, né? Antes de tudo, eu quero me apresentar para quem ainda não me conhece, né? Então, assim, eu sou a Daniela Miguel, eu sou coach de enxaqueca, eu tenho um site e 2 páginas, né? Uma página no Facebook e uma página no Instagram que se chama Vencendo a Enxaqueca, um canal no YouTube que se chama Vencendo a Enxaqueca. Tudo vencendoenxaqueca.com.br e nas redes sociais também. E eu compartilho todo esse meu conhecimento que eu adquiri durante 23 anos de sofrimento, né? Então tem vários vídeos já publicados no YouTube, eu tô sempre fazendo live, fazendo posts no Instagram, enfim. Esse ano eu escrevi um livro totalmente voltado para enxaqueca e alimentação, mas enfim, todo mundo me pergunta: Daniela, você é coach de enxaqueca, que história é essa de modinha, né? Tá tão modinha agora o coach, que tem até coach de enxaqueca, não tem nada de modinha. Eu sofri por 23 anos, eu tive enxaqueca desde os 6 anos de idade. Vou dar uma breve apresentação do meu caso para vocês entenderem, para quem tá me assistindo aqui a primeira vez. Eu sofri desde os 6 anos, eu cheguei aos 25 anos de idade com enxaqueca crônica diária. Eu tomava 16 comprimidos de Dorflex por dia, tá? Por dia. Então, assim, a minha enxaqueca não era fraquinha, não era brincadeira, ela veio que veio. Eu não comecei assim, mas ao longo da minha vida, como eu fui fazendo uma série de tratamentos que não atuavam na causa da enxaqueca, eu cheguei aos 25 anos de idade nesse ponto, né? Me drogando com analgésicos diariamente, 16 comprimidos por dia. Eu acordava com dor, dormia com dor. Eu tinha feito todos os tratamentos da época, possíveis e imaginários, certo? E nenhum teve sucesso. Eu fiz mais de 5 tratamentos, eu tomei as drogas da época possíveis. E assim, eu cheguei realmente no fundo do poço, né? E hoje eu vivo uma vida normal. Esse que é o ponto que eu quero passar para vocês. Eu tenho 13 anos que eu tive alta do meu último tratamento. E há 13 anos que eu vivo uma vida normal. Eu tenho de 2, 3, às vezes 4 episódios de dor de cabeça no ano, e são leves. Eu não falo que é crise de enxaqueca porque são dores leves, tá? Então eu saí de 30 crises agudas todos os dias do mês para 2, 3, 4 episódios de dores leves no ano. Então eu não tomo mais medicação preventiva. Muita gente ainda, acho que é a pergunta que mais me fazem: mas você tá bem assim, você ainda toma medicação? Não, 13 anos que eu tô de alta do meu último tratamento. E o meu último tratamento, ele só deu certo, por quê? Porque eu fiz coisas diferentes. Se eu tivesse continuado na mesma pegada que eu tava durante toda a minha vida, eu tava provavelmente no manicômio, né? Porque hoje eu tenho 41 anos, 25 anos eu tava tomando 16 comprimidos, eu já teria enlouquecido se eu tivesse continuado a fazer as coisas que eu fazia. Eu fiz tratamento medicamentoso com mudança de hábitos, né? Eu mudei completamente a minha alimentação, eu mudei o meu sono, eu mudei a minha maneira emocional de lidar com as coisas, eu consegui equilibrar os meus hormônios femininos e eu passei a fazer atividade física. Por que eu tô falando de hábitos? Essa já é a 4ª live que eu tô fazendo. Eu fiz 3 lives no finalzinho de dezembro. Se vocês buscarem aí ou no Facebook ou no canal do YouTube, porque tá publicada lá,
A primeira live eu explico o que é enxaqueca. Eu vou voltar um pouquinho hoje, só para dar um contexto dessa live. Então, a primeira live eu explico o que é enxaqueca. Na segunda live eu explico quais são os hábitos que influenciam o desequilíbrio químico que acontece no cérebro e que provocam enxaqueca, que são esses que eu falei: alimentação, sono, atividade física, gestão emocional e a gestão dos hormônios femininos. E a live 3 eu expliquei, muita gente me perguntando como funciona o meu programa. Eu tenho um programa que chama Vencendo a Enxaqueca, onde eu faço acompanhamento das pessoas para ajudar as pessoas na mudança desses hábitos. Então hoje eu vou falar de um assunto que é praticamente um mito, né? Uma confusão, acho que mito talvez não, mas uma confusão grande em relação ao que os profissionais da saúde acabam falando e as pessoas também que escutam isso acabam confundindo, que é a questão dos gatilhos. O que é gatilho, o que é causa da enxaqueca. Mais uma vez, eu não quero que vocês se esqueçam que eu não sou médica, eu não sou nutricionista e tudo que eu tô falando aqui é fruto da minha experiência, sendo acompanhada. O meu último tratamento ele durou 5 anos, esse meu último tratamento, onde eu fiz um tratamento medicamentoso com mudança de hábitos e tal, ele durou 5 anos, eu fui acompanhada por 2 médicos, né? E tudo que eu vou falar aqui agora se baseia nessa minha experiência e no meu estudo, né? Então, tem muita gente que fica me perguntando de onde eu tô tirando essas coisas. Então, o que eu fiz? No meu site, vencendoaenxaqueca.com.br, tem um linkzinho lá, bem no comecinho do site, na parte de cima, no menu, tem lá fontes. Então, se você for lá e clicar nessas fontes, você vai ver todos os livros que eu li, os artigos que eu li, os vídeos que eu assisti, tá tudo lá mastigadinho, né? Porque tudo que eu falo tá baseado nessas coisas que eu li. Eu só tô transmitindo para vocês esse conhecimento, porque eu sofri muito, demais. Vocês não fazem ideia. Acho que vocês fazem ideia do que é uma pessoa 23 anos na vida, ter dor desde os 6 anos e tomar essa quantidade de medicação. Então eu não tô inventando nada. Eu só tô simplesmente trazendo tudo isso que eu li e traduzindo, trazendo para uma linguagem que vocês possam compreender, porque se vocês não compreenderem o que é enxaqueca de verdade, vocês nunca vão conseguir vencer a enxaqueca. Esse é o ponto, tá? Então, vamos lá. Na primeira live eu falo do que é o desequilíbrio neuroquímico que acontece, né, com a enxaqueca, mas eu vou falar de forma rápida aqui para a gente ter um contexto. A causa da enxaqueca ela é um desequilíbrio neuroquímico que acontece no cérebro, provocado por os seus maus hábitos, né? Então, assim, uma má alimentação provoca esse desequilíbrio, falta de sono provoca esse desequilíbrio, falta de atividade física provoca esse desequilíbrio. Para as mulheres, o fato de não ovular, de não ter o ciclo menstrual regulado, sem esses hormônios artificiais, provoca desequilíbrio hormonal também. Já falei do sono, alimentação, atividade física, hormonal, o emocional, né? Então, tudo isso age em conjunto para contribuir com esse desequilíbrio neuroquímico de várias substâncias aqui no cérebro. São hormônios, são neurotransmissores. Então, é isso que causa a enxaqueca. Não tem como fugir disso. Só que quando você vai num consultório médico, o que acontece? Geralmente, eu tô falando de mim, né? Mas sempre que eu ia num consultório médico para procurar ajuda, porque eu nunca deixei de buscar ajuda, se é que vocês me entendem, existia uma confusão. Eu saía de lá com uma lista de coisinhas que eu tinha que evitar, tipo assim, queijos curados, vinho, chocolate, frutas cítricas, e só, né? Ou café, né? Mais isso, ou mais alguma coisa perto disso. E, na verdade, existe uma grande confusão, porque isso são gatilhos, né? O médico sempre falava assim pra mim,
Evita as coisas que você sabe que te dão dor de cabeça. Se você sabe que o chocolate, se você sabe que é chupar uma laranja, tomar um suco de laranja, você tem que evitar esses gatilhos, né? E eu entendia que esses gatilhos eram a causa da minha enxaqueca. Então eu tirava aquilo da minha vida. Só que eu cheguei num ponto onde eu comecei a tirar tudo, porque tudo virou gatilho pra mim. E eu já eu perdi o controle também do que era gatilho pra mim, porque a situação foi ficando cada vez pior, as minhas crises ficavam cada vez mais intensas. Então, eu comecei a viver numa bolha praticamente, né? Porque você tira chocolate, você tira vinho, você tira pão, você tira não sei o quê. Teve uma época que eu não podia sair na luz do sol. Teve uma época que eu não podia entrar numa sala com ar-condicionado muito gelado, que aquilo me dava dor. Tinha uma época que eu não podia tomar sorvete, que eu chupava sorvete e me dava dor. Tinha uma época que se eu dormisse demais, me dava dor. Então, assim, tinha alguma coisa errada naquela explicação. Porque se eu fosse evitar tudo aquilo que era gatilho pra mim, eu ia viver numa bolha. Será que gatilho é causa de enxaqueca? Claro que não. É por isso que eu tô aqui. Existe uma confusão. Tem gente que tá escrevendo aí, meu gatilho é TPM. Teu gatilho não é TPM. A TPM é um desequilíbrio hormonal. Isso é causa de enxaqueca. A causa da enxaqueca é um desequilíbrio neuroquímico que acontece aqui, ó, de várias substâncias que tem no nosso cérebro, hormônios, neurotransmissores. E esse desequilíbrio acontece por causa dos maus hábitos. O gatilho é algo que vai desencadear a crise. É diferente, uma coisa é gatilho, outra coisa é causa. Se vocês não entenderem isso, daqui a pouco vocês vão estar com 30 crises de enxaqueca por mês. Porque para vencer a enxaqueca tem que atuar na causa, não no gatilho. Porque quando você atua na causa, você vai voltar a ter equilíbrio dessas substâncias que provocam a enxaqueca. Então, o gatilho é aquela coisa que dispara a dor, né? Por que ele dispara a dor? Porque existe um desequilíbrio. Esse que é o ponto. Se não existisse o desequilíbrio, o gatilho não seria um gatilho. Então, não adianta focar naquela listinha, né? Ah, Daniela, então não tem que evitar aquilo? Claro que tem. Óbvio que tem, porque você não é boba. Você não vai. Se você sabe que, sei lá, abacaxi pra você é um gatilho, você não vai comer abacaxi, porque você vai ficar com dor. Acontece que não basta tirar o abacaxi. Você precisa mudar os seus hábitos. Essa é a diferença. Enquanto você vai trabalhando na sua mudança de hábitos, se alimentando de uma maneira melhor, dormindo de uma maneira melhor, tendo menos ansiedade ou menos depressão, ou seja, controlando as tuas emoções, fazendo atividade física, restabelecendo o teu ciclo hormonal normal de uma mulher, o seu desequilíbrio neuroquímico vai voltando ao normal. E os gatilhos que você tem deixam de ser gatilhos e você passa a viver normalmente como eu vivo hoje. Deu para entender a diferença? Se você não atuar na causa, você sempre vai estar piorando a enxaqueca. Elas vão sempre aumentar, porque o desequilíbrio ele vai aumentando e chega uma hora que você chega no estado que eu estava. Então, o gatilho é aquilo que desencadeia, certo? Então, por exemplo, hoje eu posso ir pra praia. Hoje eu posso entrar numa sala com ar-condicionado. Hoje, de vez em quando, eu tomo vinho. Eu não podia nem sentir cheiro de vinho. É lógico que álcool e enxaqueca não conversam. O que eu tô querendo dizer é que hoje, de uma maneira moderada,
2 vezes, 3 vezes, 4 vezes no ano. Eu faço algumas coisas que não me desencadeiam mais. Mas é diferente, né? Então, atuar na causa da enxaqueca é a solução. Ter uma listinha de gatilhos não é a solução. Você tem que melhorar a tua alimentação, melhorar o teu sono, você vai restabelecer esse equilíbrio e aí sim você vai ter uma melhora a médio e longo prazo. Não é uma melhora a curto prazo. Não é fácil mudar hábitos. Eu nunca disse que mudar hábitos é fácil em nenhum dos meus vídeos. Só que vale a pena. Vale muito a pena. Eu tenho 41 anos hoje. Eu perdi 23 anos da minha vida. Perdi. Eu vivia drogada, né, tomando... Imagina uma pessoa que toma 16 comprimidos de Dorflex, como que ela vive? Né? Compromissos, não sei quantos eu perdi. Era dor, dor, dor. Eu ia no pronto-socorro toda semana. Não tinha mais medicação que me tirasse a dor. Eu cheguei a bater minha cabeça na parede. Os médicos nem acreditavam na quantidade de dor que eu falava que eu tinha. Eles falavam que eu estava exagerando, eles falavam... Então, como é que não vale a pena? Vale completamente a pena. Tem que mudar. Se você quer realmente transformar a sua vida, você precisa mudar seus hábitos. Se você não estiver disposta a isso, continua com enxaqueca. Essa é uma decisão que é você que tem que tomar. Ela é dura, ela é doída, porque a enxaqueca ela é uma consequência dos seus maus hábitos. Nós temos uma predisposição genética, sim. Minha mãe tinha enxaqueca, minha avó tinha enxaqueca. Mas a predisposição genética, ela é como se a doença ficasse ali dormindo, né? Você tem aquele gene que está ali, que está dormindo. Quando você oferece o ambiente necessário, aquela doença se manifesta. Então, o que acontece? Quando você tem maus hábitos, a doença se manifesta. Se você tem bons hábitos, a doença fica dormindo. É como se tivesse lá um interruptor, que com maus hábitos você acende o interruptor, com bons hábitos você deixa ele desligado. Não é porque por exemplo, não é porque o teu pai morreu do coração, seu avô faleceu do coração, teve um infarto, que você vai ter um infarto. É diferente, a genética é quando você nasce com aquilo, não tem saída. Síndrome de Down, por exemplo, você nasceu com aquilo, não tem como conversar. A predisposição genética ela é diferente. Então, hoje, se eu voltar aos meus hábitos antigos, de comer um pote de sorvete, de tomar refrigerante, de ir nessas lanchonetes de fast food, comer 2 hambúrgueres, alface, queijo, molho especial, né? Se eu viver sedentária, dormir muito tarde, acordar muito tarde, acordava muito cedo, dormia mal, tinha insônia, me enchia de anticoncepcional, era assim a minha vida, né? Então, assim, se eu voltar a ter esses hábitos, eu vou acordar a enxaqueca que tá aqui. Agora, o que eu faço hoje? Eu não quero, eu mudei, eu melhorei, eu sobrevivi durante 23 anos. Hoje eu vivo, hoje eu tenho vida. Eu tenho marido, tenho filha, eu curto a minha família. Por quê? Porque eu não tô trancada num quarto escuro, vomitando e tendo crises que não passavam nem com reza. Então, esse é o ponto. Não confundam gatilho com causa. Tem muita gente que me escreve e fala assim: a minha enxaqueca é menstrual. A sua enxaqueca não é menstrual. É um conjunto. Porque você se alimentando mal, você tem uma série de desequilíbrios hormonais. Aí você não dorme bem, porque você tem uma alimentação cheia de açúcar, cheia de farinha, que te deixa ansiosa. Você dorme mal. Quando você dorme mal, você não produz progesterona, que seria aquele hormônio que ajudaria no período menstrual a não ter todo esse desequilíbrio. Aí você acorda mal-humorada, você não vai fazer atividade física porque você já acorda com dor de cabeça.
Ai, a minha enxaqueca, ela é emocional. Ok, mas assim, se você se alimentar bem, se você praticar atividade física, se você dormir bem, então não cometam esse erro. A minha é menstrual, a minha é tensional. Não existe, enxaqueca é enxaqueca, pessoal. Enxaqueca é um desequilíbrio que acontece por causa de uma série de fatores. Dá para entender? Vocês estão entendendo o que eu tô falando? Não é simples, mas não é impossível. Não é fácil, mas vale a pena. Não caiam nesse erro de dar desculpa. Ah, a minha é menstrual, então eu vou tomar anticoncepcional e eu vou melhorar. Ah, a minha é emocional, então eu só tenho que buscar terapia. Não é. Tudo tem relação. Quando você se alimenta mal, com alimentação cheia de açúcar, cheia de farinha, você fica mais ansiosa. Aí você sente mais fome, aí você engorda. Quando você engorda, você acumula estrógeno, que é um outro hormônio. Aí você fica desanimada porque tá acima do peso, né? Aí você não faz atividade física, aí você desanima mais ainda. Aí como você tá ansiosa, você não dorme bem. É um ciclo. E tudo se liga. Todos esses hábitos fazem com que esses hormônios se desequilibram. Tem mais de 100 hormônios e neurotransmissores e substâncias que estão envolvidas na enxaqueca. Prestem atenção, o nosso genoma ele não mudou. O que mudou foram os nossos costumes, os nossos hábitos, é aí que está o problema. Certo? Então era esse o recado que eu queria passar para vocês sobre gatilho, sobre causa. Uma coisa é gatilho, outra coisa é causa da enxaqueca. Prestem bastante atenção, porque se vocês quiserem efetivamente vencer a enxaqueca é através da causa. Lutar contra a causa da enxaqueca, mudando os hábitos de vocês. Tá legal, pessoal? Então é isso. Daqui a pouco eu começo a responder as dúvidas que foram surgindo no Face, que foram surgindo no YouTube, que foram surgindo aqui no Instagram, tá legal? Então é isso, um grande beijo e me acompanha, que essa semana tem bastante live. Acompanha o Stories, que no Stories do Instagram eu tô colocando várias coisas. Hoje eu ensinei a fazer uma manteiga de gorgonzola, que tá, ó, deliciosa, tá legal? Beijo, beijo, beijo. Até a próxima. Acho que deu certo, hein? Tchau, tchau, pessoal.